Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Vou pregar essa palavra porque essa semana eu recebi um vídeo de um amigo meu lá de Natal, Rio Grande do Norte. Me mandou no meu zap e esse vídeo me inspirou muito. Amém? Porque nós temos que buscar a Deus enquanto nós estamos aqui. Tanto faz nós sermos crianças, jovens, adolescente ou idoso. Não devemos esperar ficar velho para poder buscar a Deus. Amém? Depois eu conto um pouco desse vídeo de um quarteto muito famoso que terminou morrendo. Terminaram em morte. Então Lucas 12, a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus lhe fez essa pergunta também. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Olha só que belo exemplo Jesus nos dá através dessa parábola. Porque nós sabemos que nós, enquanto estamos aqui na terra, melhor dizendo, nós nunca nos contentamos com o pouco que nós temos. Cada vez mais nós queremos ter mais e mais coisas que venham agradar não a nossa alma, mas apenas o nosso eu. E muita gente se sente seguro nessas coisas. Muita gente acha que por ele ter muita riqueza, muitos bens materiais, por ele ter muito dinheiro, ele não vai precisar de mais nada. E não é nem preciso buscar a Deus. Mas a palavra de Deus diz no livro de Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Amém? Nós temos que
buscar a Deus. Não devemos estar correndo atrás de riquezas. Não devemos querer ficar ricos do dia para a noite. E quando a gente vê alguém que ficou rico do dia para a noite, alguma coisa de errado tem no meio dessa riqueza. Não, o tempo hoje não está tão fácil para se construir grandes castelos, para ter um grande patrimônio. E muitas vezes as pessoas querem aquilo que é fácil, mas aquilo que vem fácil também vai fácil. E quando as coisas que são fáceis elas vêm e de repente vão embora, a pessoa fica tão frustrada com aquilo que aconteceu que ela termina dando cabo da própria vida, porque de repente ela tinha muitos bens e de repente ela perdeu tudo, e ela se desespera. E como ela não construiu nada em Deus, com a bênção de Deus, aí tudo foi de água abaixo, e ela se desespera e termina tirando a própria vida, porque ela fica frustrada com aquilo que aconteceu. E o homem dessa parábola aqui, o campo dele produziu muito. Ele fez uma tão grande colheita que o celeiro que ele tinha não tinha capacidade para armazenar toda aquela colheita. E ele ficou pensando e pensando, e disse: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar esse celeiro, vou reconstruir maior, aí eu guardo toda a minha produtividade ali e digo à minha alma: alma, folga, regala-te, come, bebe, porque tem muitos bens para muitos anos. Mas aí Deus fala: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Aí a pessoa acha de colocar o seu coração naquilo que ele possui e esquece do seu Criador, esquece do seu provedor, daquele que o abençoou. Porque se esse homem ele produziu tanto assim, foi porque Deus o abençoou, e Deus queria que ele fosse uma pessoa humilde, que viesse agradecer a Deus por tão grande colheita, porque ele iria passar muitos anos despreocupado, porque ele teria muitos bens. E assim, são muita gente que hoje eles vêm à igreja, eles não vêm com o coração voltado para buscar a salvação. O coração deles são voltado para buscar bens materiais, e há muitas igrejas hoje que é só o que estão pregando, pregando riquezas, bens materiais, e não estão pregando o que Jesus pede que venhamos pregar, que é a salvação. E as pessoas cada vez mais vão se iludindo com essas falsas promessas, porque Jesus ele diz no Evangelho de Mateus, vou ler para você bem rapidinho, no capítulo 6, no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia!
Nós temos que buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Hoje meu filho, agora há pouco, antes de sair de casa, meu filho disse que viu um testemunho de um camarada, que hoje ele é milionário, mas ele é um servo de Deus, e o amigo dele também é um milionário, só que antes ele não tinha nada. Para ele, a igreja nesse dia, ele disse, fez uma oração e disse: meu Deus, abençoe a minha vida, porque eu estou querendo ir para a tua casa e eu só tenho a minha passagem de ida e não sei como voltarei. Aí Deus falou com ele na mesma hora: vá a pé. Eita, que Deus tremendo! Deus falou para ele na mesma hora: vá a pé. E ele obedeceu e foi a pé. E ali no culto, depois que o pastor ministrou a oferta, o dízimo, ele pegou aquela passagem e ofertou na casa do Senhor. Foi a pé e voltou a pé. E Deus viu a sinceridade do coração dele. E Deus ali, quando ele ofertou, Deus disse: eu vou fazer de você um homem rico. E hoje, para a glória de Deus, ele é milionário. Mas nós temos que pregarmos a salvação para as pessoas que estão aí nesse mundo. E o testemunho que eu vou falar para você agora era de um quarteto que do dia para a noite eles ficaram famosos. Se não me engano, eu ainda na época, eu ainda estava trabalhando no sistema Correio de Comunicação, era programador musical. Se não me engano, se eu não estou enganado, ainda estava lá nessa época que eles dançaram o disco. E esse camarada, ele era evangélico, os pais evangélicos, e ele deixou Jesus para cair no mundo. Então as músicas que ele cantava eram hinos. E os hinos que ele cantava, ele transformou em músicas mundanas. E tudo isso por causa de um primo dele. E vocês, eu sei que vocês conhecem, apesar de vocês não seguir eles, mas vocês sabem que eram os Mamonas Assassinas. Olha só o título da banda: Mamonas Assassinas. E esse camarada Dinho, ele era muito brincalhão. E teve um dia que a mãe dele ligou para um pastor lá em São Paulo e disse: pastor, o senhor está em São Paulo? Ele disse: eu estou sim. Ele disse: olha, Dinho está em São Paulo e daqui a 3 dias ele irá viajar. Vá até lá e eu lhe dou o dinheiro da gasolina. Pastor, eu vou, irmão. Falou para a irmã Célia, que era a mãe dele, que é a mãe dele. E ele chegou, quando chegou lá, Dinho, quando viu ele, se escondeu atrás da porta. Quando ele entrou, ele pulou nas costas do pastor. O pastor deu trabalho para segurar ele, todo brincalhão, né? Aí conversaram. O pastor disse que nunca pregou como tinha pregado naquele dia. Ele disse: Dinho, você está afastado de Jesus. Olha, Jesus Cristo, Ele te ama. Aí, antes disso, já ia esquecendo, Dinho disse: espera aí, pastor, espera aí que eu vou aqui no quarto. Aí foi lá no quarto, pegou um cheque de 5.000 reais e deu para ele. Aí ele disse: Dinho, isso aqui, esse dinheiro vai resolver um bocado de problemas meus. Mas Dinho, se você morrer hoje, para onde irá a tua alma? Aí toda a desculpa de desviado é isso: não, pastor, eu sei, pastor, eu conheço a palavra, eu conheço a verdade. Esse é, mas você está afastado do Evangelho.
Ele disse: não, pastor, mas eu estou no auge do meu sucesso, eu nunca tive nada, e hoje eu estou no auge do meu sucesso, eu não posso deixar assim. Mas quando eu ficar velho, eu vou para a igreja, eu vou voltar para Jesus. Eu conheço a verdade. E o pastor pregou para ele e disse: Dinho, não pense dessa forma. E esse é o pensamento de muitos, que quando nós pregamos a palavra, eles dizem: não, um dia que eu ficar velho, eu vou para a igreja. O amanhã só pertence a Deus. O amanhã, nem o hoje, não nos pertence, porque eu estou aqui agora, você está aí agora, e a qualquer momento não posso estar aqui mais. Então, tanto hoje como amanhã, tudo só pertence a Deus, porque Deus, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de tudo. E não pense você dessa forma como pensou Dinho, em ficar velho, você que é novo, em querer ficar velho para ir até a igreja. Talvez, meu querido, não dê tempo para você. Aproveite a oportunidade enquanto você está aqui na terra, vivo, enquanto você está jovem, porque Deus, Ele tem um plano de salvação para ti. Agora só depende de você, porque Deus, Ele não vai forçar ninguém a segui-lo. A decisão tem que ser nossa de querer Jesus ou não. Não pense em ficar velho, porque o amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. E eu estou falando isso para você que está agora me assistindo no canal do YouTube Beto Diversos PB. Eu só digo uma coisa para você: enquanto você está com esse fôlego de vida que Deus te deu, não espere pelo amanhã. Se possível, vá hoje para a presença de Deus. E chegando na casa do Senhor, quando o pastor pregar a palavra, que ele for fazer o convite, seja o primeiro a receber Jesus Cristo como teu Salvador. E também não tenha essa grande ilusão de querer ficar rico, não, porque a maior riqueza de um homem não consiste nas coisas que ele possui. A maior riqueza de um homem consiste na salvação que Jesus Cristo nos dá. E seria bom demais se todas as igrejas evangélicas pregassem o evangelho da paz, pregassem salvação, esquecesse esse lado de riqueza, porque é através da tua fidelidade, através da sinceridade do teu coração, é que Deus vai te abençoar. Não precisa ficar ansioso, porque isso é um barco a naufragar, e depois que ele naufragar, você vai ficar frustrado, porque você foi para a igreja e não realizou aquilo que estava no teu coração, na tua vontade. Vá sim, como prudente, uma pessoa prudente, não como um nécio. Vá para buscar a salvação em Cristo Jesus, porque hoje você tem essa oportunidade. Amanhã, meu querido, possa ser que você não tenha. Muitos se desviaram da presença de Deus, muitos famosos como o Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley, todos cantavam na igreja, louvavam a Deus. É tanto que muitas músicas de Elvis que são tocadas hoje aí são louvores a Deus, mas ele se desviou da presença do Senhor.
O Whitney Houston cantava para Jesus, mas depois que ela passou a cantar para o mundo, qual foi o fim dela? Envolveu-se nas drogas, tornou-se uma viciada e morreu cedo. Muitos outros famosos, tantos brasileiros como estrangeiros, que outrora louvavam a Deus, deixaram de louvar a Deus para louvar ao mundo. O diabo, ele é tão sagaz que ele tenta qualquer ser humano. Ele tentou Jesus. Vamos ver aqui no capítulo 4 de Mateus. Ele tentou a Deus. Mateus 4. Acompanhe comigo. Verso 6. E lhe diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só a tentativa do diabo, querendo que Jesus viesse fazer a vontade dele. Aí Jesus responde no versículo 7: respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Diga glória a Deus. O diabo tentou até o Filho de Deus. Jesus estava na condição de homem. Quando o diabo mostrou aquelas pedras para Jesus, mostrou as pedras em formato de pão. Jesus, passando por um jejum extremo, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, que o diabo transforma essas pedras em pães e come, se és o Filho de Deus, colocando a dúvida e usando a própria palavra. Mas Jesus replicou-lhe com a própria palavra. Mas você pensa que o diabo, depois de se retirar da presença de Jesus, você acha que ele desistiu de tentar? Não. Veja que quando Jesus estava no monte, reunido com os 12 discípulos, falando que era necessário que ele morresse, iria padecer nas mãos dos fariseus, dos sacerdotes, era necessário morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E Pedro, naquela hora, antes Pedro tinha recebido a revelação de Deus, e de repente o diabo usa Pedro, e não, Senhor, isso não vai acontecer jamais contigo. Pedro, com pena, e Jesus olhou para ele e viu nele a figura de Satanás. E Jesus: arreda de Satanás para trás de mim, porque não compreendes só compreende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. O diabo, ele não
desiste fácil. Ele tenta, mas a palavra também diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluias. Muitas vezes nós somos tentados, mas é nessas horas que nós buscamos o socorro de Deus, porque Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e Deus, Ele é o nosso porto seguro. Aleluias, glória a Deus. Ele é o nosso porto seguro. Quando nós estamos cansados, a alma cansada, aí nós vamos à presença de Deus, aí nós nos ajoelhamos diante do Senhor, adoramos a Deus ali naquele momento de joelhos, e Deus nos dá o conforto, Deus nos tira daquela tribulação e nos faz andar em pastos verdejantes. Eu sei que nesse momento há muitas famílias sendo destruídas, outras quase à beira de uma separação entre um marido e uma mulher. Mas eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, entre com providência, meu Deus, na vida desse casal, entre com providência na vida dessa família, meu Deus, para que aquilo que o Senhor uniu não separe o homem. E na autoridade do teu nome, ó Deus, eu repreendo todo espírito de separação, eu repreendo toda obra maligna em nome de Jesus Cristo, e que esse casamento seja restituído por ti, ó Deus, que essa família seja restituída por ti, que ela seja abençoada por ti. Aleluia, Jesus. Nesse momento há muitas pessoas nos hospitais precisando de um milagre, de uma cura. Senhor, te peço em nome de Jesus, entra em cada leito, meu Deus, restaure a saúde de cada um, Senhor. Visita, ó Deus, aquele que está prestes a dar o último suspiro de vida, Pai, e que ele não venha dar o último suspiro de vida antes que ele te conheça, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor, meu Pai, veio aqui à terra para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida e vida eterna, meu Deus. E é isso que temos que fazer, Pai, é buscar ao Senhor, tanto na juventude como na idade avançada. Temos que buscar tão somente a Ti, Senhor, buscar a nossa salvação, porque um dia nós iremos receber a coroa da vida, a recompensa que está preparada para aqueles que te amam, Senhor. Aleluia, Jesus. É nessa terra, meu Deus, eu não quero estar adorando homem nenhum, nem adorando nada aqui na terra. Só quero adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Por isso, você que está me assistindo, mais uma vez eu trago esse alerta. Se alguém falar para você sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, você é um jovem de 100 anos, porque a pessoa de 100 anos ela é jovem. Não diga, quando eu ficar mais velho, aí eu vou para a igreja. O amanhã só pertence a Deus. Vá para a igreja, para a presença de Deus enquanto você vive. Jesus está te esperando de braços abertos. Tudo que Ele quer é que você se arrependa dos seus pecados,
e que você confesse, não para homem, mas confesse os seus pecados para Jesus, e automaticamente Ele te perdoará. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Igreja, fique de pé.